Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Pega o Evangelho, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E assim que você achar, veja se ao teu lado aí tem alguém sem a palavra de Deus. Chega perto da pessoa, mostra para ela onde que nós vamos ler. Acharam? Está escrito assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você viu que coisa sublime esse versículo? É o apóstolo Pedro falando, e veja como ele enfatiza a exclusividade de Jesus como o único Salvador. Ele enfatiza que não há outro nome. Por isso eu vou ler de novo. Isso está escrito em qualquer Bíblia. Em qualquer Bíblia, seja católica, protestante, qualquer tradução, está escrito isto: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Por isso eu vou ler mais uma vez, e quero que cada um de vocês repita, para ficar bem claro isto, não apenas aqui em Franco da Rocha, mas no Brasil todo, quando essa mensagem estiver indo pelo rádio. Quero que você repita bem alto, vamos lá. E em nenhum outro, mais alto, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Você crê nisso? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Franco da Rocha já deu para o Senhor Jesus. Que coisa linda! Vamos aplaudir mais aí. Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga bem alto: glória a Deus! Isso, aplaude e continua dizendo: glória, glória, glória a Deus. Isso, aplaude e dá glória. Vamos fazer essas palmas chegarem até o céu. Vamos fazer Deus receber esta glória. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus tremendo. O teu povo está te glorificando. Nós sabemos que este louvor está entrando aí na glória. Ah, meu Pai, enquanto este louvor sobe, faz aqui descer as tuas bênçãos. Derrama a tua virtude neste lugar. Derrama o teu poder sobre este povo. Abençoe todo o povo de Franco da Rocha e região. Abençoe todo o povo do Brasil. Envie, ó Deus, esta unção, este poder por todo o território nacional. Unge-nos agora para pregar a tua palavra. Fala através da nossa boca e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Quem não tiver lugar, fique de pé que nem eu. Eu também vou aguentar de pé. Igreja hiperlotada, estou muito feliz com isso. Agora, a frase que nós lemos, o versículo 12, é tremendo, mas infelizmente nós temos que ficar repetindo isso. Parece incrível, parece mentira, que depois de quase 2000 anos, esta frase precise ser ensinada, pregada, repetida a exaustão, por causa da grande confusão espiritual que está havendo no mundo todo. Quando o apóstolo Pedro disse esta frase, ele
estava enfrentando a oposição dos religiosos da época que tinham proibido falar no nome de Jesus. Jesus tinha sido crucificado, morto, e o seu nome era proibido em Jerusalém e em todo Israel. Mas depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles não conseguiam ficar calados. Eles tinham que falar de Jesus. E o Espírito Santo agia de uma tal maneira que até quando eles não pregavam, as multidões eram atraídas. Como nesta ocasião aqui, em que Pedro e João simplesmente foram no templo orar. E um mendigo ali, aleijado, paralítico, com mais de 40 anos de idade, coxo, nasceu coxo desde o ventre da mãe, ele pede uma esmola para Pedro. Uma esmola, pelo amor de Deus, que eu sou aleijado desde que nasci. Pedro não queria pregar para ninguém naquela hora, ele queria orar. E o paralítico com a mão estendida ali, dá uma esmola. Pedro falou para ele: meu amigo, olha para nós. Não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus Cristo, esse nome proibido, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, levanta-te e anda. E ele pegou o paralítico pela mão, e o paralítico deu um salto na mesma hora, parecia uma rã pulando. O homem que era coxo, que vivia com as pernas cruzadas, as suas pernas e artelhos se endireitaram na mesma hora, e o homem ficou de pé e saiu andando para a glória de Deus. O homem gritava: obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, por esta cura. O nome proibido de Jesus era anunciado. 5.000 pessoas se converteram naquele dia. 5.000 pessoas, porque toda Jerusalém conhecia o paralítico que era coxo há 40 anos. Mas como que esse homem está curado? Como que esse homem ficou são? E Pedro e João diziam: vocês estão olhando para nós como se por nossa santidade tivéssemos feito andar esse homem que recebeu perfeita saúde? Saibam vocês com toda certeza isso, que esse Jesus que vocês mataram pelas mãos de Pilatos, esse Jesus que vocês crucificaram há pouco tempo e que todo mundo pensa que ele está morto, saibam vocês disso, Deus o Pai o ressuscitou dos mortos. E foi Jesus, esse Jesus vivo e poderoso, que deu perfeita saúde a esse homem. Os que tinham proibido falar no nome de Jesus mandaram guardas que declararam voz de prisão para Pedro e João. Era final do dia, colocaram eles na cadeia. No dia seguinte, o conselho religioso se reuniu com a intenção de dar uma dura em Pedro e João, para que eles ficassem intimidados. Terrorismo, vamos assustá-los. Nós já crucificamos Jesus, vamos ameaçá-los também. Aí chega Pedro e João, e o sumo sacerdote, o mesmo que condenou Jesus, o sumo sacerdote Caifás, aquele mesmo que estava presidindo o conselho que decidiu a morte de Jesus, esse mesmo sumo sacerdote fala para Pedro: com que autoridade, em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro, tomando a palavra, disse: quero dizer para vocês, para que vocês tenham certeza, para que vocês não se enganem, que aquele Jesus que vocês crucificaram, aquele Jesus que vocês mataram, aquele Jesus, Deus, o nosso Pai, o ressuscitou dos mortos. E o aleijado, agora curado de pé ali ao lado de Pedro e João, todo contente. E o aleijado todo feliz, fazendo sinal de positivo: foi Jesus mesmo que me curou. Saibam vocês que foi Jesus que deu boa saúde a este homem.
E o paralítico fazia, foi ele mesmo. Foi ele mesmo, eu nasci aleijado e estou curado. Eles ficaram furiosos. Pedro disse, vocês rejeitaram Jesus, mas ele é a pedra principal de esquina. E ouçam bem, líderes religiosos, em nenhum outro nome há salvação, em nenhum outro nome dado entre os homens, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, a ninguém foi dado poder para salvar, a não ser no nome poderoso de Jesus Cristo. Em nenhum outro nome há salvação. Ele é o Salvador exclusivo. Os sacerdotes disseram, olha o atrevimento que esse Pedro está falando com a gente. Olha o atrevimento desse João. Olha a ousadia com que eles falam. Peraí, quem são esses dois? Com certeza, quem são esses dois homens? Porque pelo que eu sei, eles eram pescadores. Pelo que eu sei, nunca frequentaram escola. Pelo que eu sei, são ignorantes, indoutos, analfabetos. Quem são, na verdade, esses dois homens? Principalmente esse daí, esse Pedro aí. Quem é? E foram se informar. E disseram para o sumo sacerdote, sabe o que é? Estes dois são desse jeito, porque eles realmente andaram com Jesus Cristo. Sabe o que isso quer dizer, meu querido e minha querida? Que a partir do momento que você começa a andar com Jesus Cristo, você pode ser uma pessoa desacreditada. Você pode ser considerado ou considerada até uma pessoa ignorante. Pode ser até que ninguém te dê nada, teus parentes te desprezem, a sociedade nem ligue para você, ninguém dê crédito. Pode ser que na firma que você trabalha ou na fábrica, você seja a pessoa mais insignificante, a pessoa mais humilde. Mas quando você começa a andar com Jesus Cristo, quando você anda com o Senhor Jesus, o mundo vai descobrir que você realmente anda com Jesus, pela maneira de você falar, pelas coisas que você vai dizer, e não somente por aquilo que você fala ou diz, mas até por aquilo que você ordena e acontece, porque você pode usar o nome poderoso de Jesus, o nome mais poderoso de todo o universo. Não há nenhum outro nome igual no céu, nem na terra. Esse é o nome dos nomes. Os sacerdotes disseram para Pedro e João, agora nós proibimos vocês de ensinarem ressurreição dos mortos, ensinarem salvação através de Jesus Cristo. Nós proibimos vocês de pregarem a doutrina desse Jesus. Vocês estão proibidos. Ouviram bem? Estão proibidos. O apóstolo Pedro fala assim, analise um pouquinho e vejam se é justo ouvir a voz do que a Deus. Se é justo nós obedecermos os homens antes de Deus, porque nós que andamos com Jesus Cristo, nós não temos como não falar de tudo aquilo que temos visto e ouvido. É impossível, querida. É impossível, querida. Se você começar a andar com Jesus Cristo, você vai ver coisas maravilhosas acontecerem na tua vida. Você vai orar pelo filho doente e o teu filho vai ser curado. Você vai orar por uma pessoa que está oprimida, perturbada, e o diabo vai sair. Você vai orar por uma pessoa problemática e o milagre vai acontecer na vida dela. Como é que você vai deixar de falar tudo aquilo que você está ouvindo e tudo aquilo que você vai ver e muito mais a partir de hoje? Porque ainda que você não queira falar, as oportunidades vão aparecer. Seja no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, na tua parentela. Uma hora alguém vai te procurar. Dentro do ônibus alguém vai conversar com você.
dentro do metrô, dentro do trem, alguém vai puxar conversa com você. E a pessoa vai contar tanta tragédia, tanta desgraça, tanto problema, que você vai ser obrigado a dizer para a pessoa: olha, eu sei que você está sofrendo, eu também estava nesta situação, mas depois que eu encontrei esse Jesus que está vivo, esse Jesus que é o maior homem que já existiu no universo, esse Jesus tem poder para transformar a tua vida. E se você quiser, eu vou fazer uma oração por você agora. Aí você vai orar no ponto de ônibus, você vai orar dentro do trem, você vai orar no meio da rua, você vai orar no teu serviço, não sei aonde, na casa do patrão, na casa da patroa, eu não sei aonde, mas onde você abrir a tua boca, o Senhor Deus Todo-Poderoso vai confirmar com sinais, com prodígios, com maravilhas. As pessoas vão ver que realmente você anda com Jesus Cristo. Pedro não aceitou as ameaças, não aceitou a proibição. Ele disse: nós temos que primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Eu não tenho outro jeito, amados, de pregar a palavra se não for com esse livro aberto aqui. Se eu pregar a palavra me baseando em fábulas ou em tradições, se eu pregar a palavra me baseando em religiões humanas, eu vou estar fora da palavra de Deus. Eu tenho que pregar isso aqui. E de tudo que eu sei, eu só sei disso: que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu não sei pregar outra coisa. E quando eu prego isso, só isso, eu sou obrigado a bater de frente com as falsas religiões. Me desculpe se você é budista, mas Buda não pode te salvar. O nome de Buda não salva. Aliás, a doutrina do Buda, sabe o que ele dizia? Que você tinha que ir se aperfeiçoando, reencarnando, aperfeiçoando, até um dia deixar de existir. Esse é o estado máximo do budismo. A pessoa desaparecer, porque eles acreditam que enquanto a pessoa reencarna e vive neste mundo, vive para sofrer. E quando ela atinge a perfeição, ela deixa de existir, não precisa mais reencarnar e não sofre mais. É isso que o budista acredita. É isso que Buda ensinou. Se você está acreditando em Buda, eu tenho dó de você, porque Buda se perdeu, os budistas estão se perdendo, mas aqueles que acham Jesus Cristo, eles encontram a verdadeira salvação, porque não há nenhum outro nome no céu ou na terra pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Aí eu tenho que bater de frente também com Maomé. Eu tenho que falar que o nome de Maomé não serve pra gente, porque o nome de Maomé não foi dado no céu nem na terra. E quem acredita em Maomé está perdendo tempo, porque Maomé viveu, procurou fazer um bom trabalho, mas morreu no erro. E os maometanos estão também perecendo nesse erro, porque a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, diz isso: em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E quem está falando isso é Pedro. Então o nome de Pedro também não salva. Pedro não pode abrir a porta do céu para você como porteiro do céu. O nome de Maria também não salva. O nome de João não salva. O nome de Expedito não salva. De Benedito não salva. Eu tenho que falar isso, e isso choca, isso ofende. As pessoas não querem acreditar, mas eu tenho que continuar repetindo isso. Não há no céu ou na terra nenhum outro nome dado entre os homens, preste atenção, não há outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. Ele é o único e verdadeiro Salvador. Você tem que receber Jesus se você quer receber salvação.
Não adianta você receber outro Salvador ou outro intermediário. É só o nome de Jesus. Agora eu quero ler uma coisa tremenda para a tua vida. Uma coisa maravilhosa eu quero ler. Porque eu vivo recortando as notícias dos jornais, naquilo que interessa muito, para depois chegar aqui e mostrar para você. E essa notícia que saiu no jornal Estado de São Paulo, de sexta-feira, dia 25 de maio de 2001. Olha que notícia interessante. Os cardeais latino-americanos, junto com os outros cardeais do mundo todo, 155 cardeais. Você sabe o que é um cardeal? Depois do Papa, é o mais alto cargo. O Papa é escolhido entre os cardeais. Então 155 cardeais foram convocados para um consistório. O que é um consistório? É uma reunião, é um colegiado, onde somente os cardeais participam e o Papa dá as ordens, dá a direção, e os cardeais estão ali para aconselhar o Papa. Os cardeais, durante essas reuniões, esses consistórios, que existem desde o ano 400 da era cristã, antes disso não havia consistório, esses cardeais já aconselharam muita coisa errada para o Papa, como por exemplo, Papa, proíba a leitura da Bíblia, porque o que está escrito neste livro contraria completamente aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina. Então, durante muito tempo, no mundo todo os padres diziam, quem lê a Bíblia fica louco, e queimavam Bíblias em praça pública. Conselho dos cardeais ao Papa. Mas agora, os cardeais se reuniram com o Papa, 155 cardeais. Nunca a Igreja Católica Apostólica Romana teve tantos cardeais. E eles entregaram várias sugestões por escrito ao Papa. Como a Igreja Católica deve crescer, qual a estratégia que ela deve seguir, o que tem que fazer. E os cardeais de língua portuguesa fizeram um relatório, principalmente os cardeais do Brasil, e deram para o Papa esse relatório, dizendo, Papa, na América Latina nós estamos perdendo muitos fiéis, os evangélicos estão crescendo demais, é no Brasil, é em toda a América Latina. Papa, nós estamos perdendo muito terreno, e nós sabemos como reverter a situação. Nós sabemos o que deve ser feito na América Latina para que a gente não perca mais os católicos para os evangélicos, para que os católicos não virem mais evangélicos. E deram o relatório para o Papa. E é essa notícia que eu vou ler aqui para você. Os 12 cardeais de língua portuguesa, 8 do Brasil, 2 de Portugal, 1 de Angola e 1 de Moçambique, advertiram em relatório apresentado no consistório que a Igreja Católica Apostólica Romana só conseguirá ter a adesão dos fiéis se anunciar com clareza e sem medo que Jesus Cristo é o único e exclusivo Redentor. Oh, glória! Que bela notícia! Aleluia! Eu estou lendo o jornal Estado de São Paulo. E eles apresentaram no relatório vários pontos divididos em 11 itens. Mas desses 11 itens que eles apresentaram, o que realmente mexeu comigo e mexeu com você é este. Então aparecem aqui os 11 pontos que não interferem nada na salvação, são questões particulares da Igreja Católica Apostólica Romana, mas o item 2, o Papa está lendo isso daqui, ó. Olha o que o Papa está lendo. Conselho dos cardeais de língua portuguesa. Somente uma boa catequese que pregue Jesus Cristo com clareza, proclamando que Ele é o único e exclusivo Redentor, será capaz de conseguir a adesão de maior número de pessoas, especialmente na América Latina, continente que reúne a metade dos católicos do mundo, mas enfrenta forte concorrência dos evangélicos.
Está na mão do Papa essa sugestão. Como eu queria que o Papa aceitasse isso, amados. Como eu queria que o Papa agora, depois de ler isso e comparar com a Bíblia, e refletir um pouquinho que eles estão completamente fora do Evangelho, que eles estão desviados. Como eu queria que o Papa falasse assim: quer saber de uma coisa? Eu estou rompendo agora com a religião. A partir de agora eu também vou anunciar que Jesus Cristo é o único e exclusivo Redentor. Vou avisar agora os católicos do mundo inteiro: só existe um nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, e esse nome é o nome de Jesus. Mas eu duvido que isso aconteça. Aliás, se isso acontecer, eu prometo virar padre, sem celibato, que está fora da Bíblia. Porque para o Papa falar isso que está aqui, que os cardeais disseram: Papa, somente uma boa catequese, que pregue Jesus Cristo com clareza, proclamando que Ele é o único e exclusivo Redentor. Só isso, Papa, é que nós vamos conseguir um maior número de adesão para a Igreja Católica e vamos parar de perder gente para os evangélicos. Sabe por que o Papa não vai fazer isso? Porque aí eles vão ter que fechar no Brasil o santuário de Aparecida. E aquilo é uma mina de dinheiro. Aquilo é uma mina de ouro, que explora a crendice e a ingenuidade das pessoas. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus. O próprio encarregado da Igreja Católica em Aparecida, ele fez aqui uma observação. Ele disse que foi o melhor relatório de todos que já foram entregues ao Papa. Elogiou o arcebispo de Aparecida, Dom Aloysio Loscheder. O Dom Aloysio Loscheder, que é o arcebispo de Aparecida, ele falou que essa sugestão, esse relatório de língua portuguesa entregue ao Papa, foi o melhor de todos os relatórios do mundo. Ele reconhece isso. Mas terminou o consistório, ele voltou para Aparecida. Está lá acendendo vela para alguém que não pode salvar, e ensinando o povo a adorar uma imagem que não ouve, que não fala, que não pega, que não anda, que não respira. E ele está lá. Por que ele não quer abrir mão disso? Porque ele não está preocupado com a palavra de Deus. Se esse Papa fosse igual ao Pedro, e dizem que o Pedro foi o primeiro Papa, nunca foi, porque o Pedro era casado, Pedro nunca foi eleito como Papa, nada disso. Mas se esse Papa aqui fosse igual ao Pedro, ele ia dizer: católicos do mundo inteiro, esqueçam a Nossa Senhora de Guadalupe, esqueçam a Nossa Senhora de Lourdes, esqueçam a Nossa Senhora de Fátima, esqueçam todas as Nossas Senhoras do mundo inteiro, porque só existe um Senhor e o seu nome é Jesus Cristo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele pregaria igual a Pedro o que está aqui no Evangelho. Mas ele não vai fazer isso, sabe por quê? Porque ele vai ter que dizer para os católicos do mundo inteiro: católicos, não rezem mais a Ave Maria, porque ave é uma saudação romana, Ave César, e nós transferimos ela para Maria. E o anjo não falou Ave Maria, o anjo disse Salve Maria. Não rezem mais para Maria, não rezem mais a Ave Maria. Esqueçam o terço, esqueçam o purgatório, esqueçam o limbo, esqueçam o batismo de crianças, esqueçam a hóstia. Jesus Cristo é o único e suficiente Redentor, o único e exclusivo Salvador. É isso que nós temos que pregar para o mundo que está perecendo. Só existe um Salvador. Mas ele não vai fazer isso, sabe por quê? Porque ele está comprometido com a Igreja Católica e não com o cristianismo. A Igreja Católica Apostólica Romana só surgiu no ano 381 da era cristã.
Antes disso não havia igreja católica. A igreja católica é a seita cristã mais antiga que existe. Sabe o que é seita? Uma religião que ensina coisas fora da palavra de Deus. Não fique pensando você que a igreja católica apostólica romana é a igreja de Pedro. Pedro nunca adorou imagem, nunca rezou pelos mortos. Pedro nunca deu hóstia para ninguém. Pedro nunca batizou um nenezinho. A igreja cristã primitiva pregava e ensinava o que está aqui no Evangelho. Tudo que surgiu depois foi invenção da igreja católica. Eles não querem fechar o purgatório, não. Porque os católicos estão pagando missa de 7º dia, missa de um mês, missa de um ano. Eles não vão fechar o purgatório, eles vão dizer que o purgatório continua existindo. Eles vão continuar ensinando mentiras para o povo. Mas sabe por que os cardeais fizeram esse relatório aqui para o Papa? Sabe por quê? Não é porque de repente eles resolveram pregar o Evangelho, não. Não é porque de repente eles querem anunciar a verdade, não é não. Porque se fosse o Dom Locheder não voltaria para Aparecida. Sabe por que eles fizeram isso? Deram esse relatório para o Papa? Porque 2 meses antes do consistório, o Papa deu uma bronca em todos os cardeais, bispos e padres da América Latina. O jornal O Dia publicou essa notícia. Guerra aos evangélicos. João Paulo II pede que a igreja da América Latina adote postura agressiva contra as seitas. Eles são os evangélicos de seitas. Seitas são eles. O Papa João Paulo II pediu ontem à igreja latino-americana que assuma uma ação pastoral mais decidida contra as seitas evangélicas do continente. O apelo foi feito durante a visita ao Vaticano de cardeais e bispos da Comissão Pontifícia para a América Latina. O Papa disse, preste atenção, é necessário prestar atenção às seitas, que constitui um grave problema ao esforço de evangelização, alertou o Papa em seu discurso. E o Papa disse, há um certo relaxamento dos religiosos católicos no continente, onde os católicos são dedicados, as seitas não prosperam, afirmou. Por isso ele pediu que a igreja latino-americana fortaleça seus métodos para aproveitar as possibilidades de evangelizar o povo de maneira correta. O Papa chamou todos os cardeais, bispos e padres da América Latina, principalmente do Brasil, que é o país que está se convertendo, é o país que está se transformando, é o país que está se entregando para Jesus. O Papa falou, vocês são uns relaxados. Chamou todos de relaxados. Se vocês se empenhassem mais, nós não estaríamos perdendo tanta gente para os evangélicos. Então 2 meses depois, os cardeais chegam lá no consistório e deram as sugestões para o Papa. Papa, quer que a gente pare de perder fiéis no Brasil e na América Latina? Quer que a igreja católica cresça, ao invés de esvaziar como está acontecendo? Então vamos pregar a verdade, Papa. Vamos parar de ficar inventando santos. Vamos parar de canonizar tanta gente que já morreu, inventar tantos padroeiros. Vamos parar com isso, Papa. Nós criamos agora o padroeiro da internet. E de que adiantou, Papa? Os internautas estão recebendo Jesus Cristo como único Salvador. Eles não querem saber de Santo Isidoro, eles não querem saber de Paulo, eles querem Jesus. Agora você que é católico, está aqui hoje e vem ouvindo a pregação da palavra, não é de hoje. Você vendo agora que os cardeais do Brasil fazem um relatório e dizem para o Papa, por escrito, não é de boca não, está lá o relatório. O Jornal Estado de São Paulo copiou tudo. Somente uma boa catequese que pregue Jesus Cristo com clareza, proclamando que Ele é o único e exclusivo Redentor, será capaz de conseguir a adesão de maior número de pessoas, especialmente na América Latina, continente que reúne metade dos católicos do mundo, mas enfrenta a forte concorrência dos evangélicos. O Papa tem isso na mão. Você que é católico vendo isso, fala, então eles conhecem a verdade. Eles escreveram para o Papa, olha só,
que Jesus é o único e exclusivo Redentor. Nós evangélicos, quando pregamos, nós falamos assim: quem quer receber Jesus como único e suficiente Salvador? O que quer dizer essa expressão único e suficiente? Quer dizer que Jesus é o único e Ele é suficiente para salvar. Não precisa de Maria, não precisa de Pedro, não precisa de Paulo, não precisa de ninguém, não precisa de anjo, não precisa de ajuda de mortos, não precisa de nada. Jesus é o único e suficiente, certo? Os cardeais foram mais fundo ainda. Eles não disseram que Jesus é o único e suficiente Salvador para o Papa. Somente uma pregação que fale com clareza que Jesus é o único e exclusivo. Olha aqui, único e exclusivo. Sabe o que isso quer dizer? Que nenhum santo da Igreja Católica salva. Que nenhuma pessoa que viveu na época de Jesus ou antes de Jesus salva. Somente uma pregação que diga que Ele é o único e exclusivo. É uma redundância. Único e exclusivo. Único e exclusivo. Você que é católico e ouve isso, você não fica com a sensação de que o teu avô que já morreu foi enganado? E os padres não se importaram com a alma dele? Você não fica revoltado de ver que muitos parentes teus estão subindo escadarias de joelho para fazer promessa para Aparecida e outras santas? Ou para outros santos, Jorge, Expedito, sei lá mais quem? E estão naquela ilusão, achando que podem receber alguma ajuda. Você não fica revoltado como católico? Eles estão mandando milhões e milhões de almas para o inferno e não é de hoje. Eles não estão nem um pouco preocupados. Eles querem manter a instituição católica, que é um império, é uma nação, é o menor país do mundo, é o Vaticano. Eles querem manter tudo isso. Você não fica envergonhado de ter pertencido à Igreja Católica Apostólica Romana? Fiquei lá, pastor, repetindo Ave Maria, 100 vezes, porque o padre mandou. Ele me fez de bobo. Fez. Mas a partir de hoje você não vai ser mais bobo. Porque a partir de hoje até o Papa está sabendo disso. A partir de hoje isso está publicado, isso está escrito em testemunho contra eles. Vai chegar o dia do juízo. Jesus vai reunir ali os padres, bispos, cardeais, arcebispos, todos eles, e vai dizer: vocês não entram, e o que é pior, também não deixaram esta multidão imensa entrar. Vocês não entraram e não deixaram esta multidão imensa entrar. Vocês vão sofrer o mais duro castigo, a mais dura pena. Agora você quer estar atrás de papa, atrás de padre, atrás de bispo, ou você quer estar atrás da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus está dizendo: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. De que lado você quer estar? Você quer ficar com eles e sofrer o castigo agora que conhece a palavra? Ou você hoje quer recusar todos os padroeiros, padroeiras, todos os intermediários, e receber Jesus Cristo como único e exclusivo Redentor, conforme diz os cardeais ao Papa? Você quer receber Jesus como único e exclusivo Salvador? Você quer receber Jesus agora como único e suficiente Salvador? Porque não tem outro. Jesus confirmou isso. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está se declarando que Ele e o Pai são um só nessa frase. Porque se o Pai fosse outra pessoa, Jesus iria dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Jesus não está fazendo triangulação nenhuma. Ele falou para Felipe: quem me vê a mim vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Chegou em Jesus,
chegou no Pai. Você não vai passar por Pedro, não vai passar por Maria, por ninguém. Não tem nenhum porteiro. O teu porteiro sabe quem é? É Jesus Cristo. É Ele o porteiro, Ele é a porta inclusive. Ele diz, quer entrar por mim, salvar-se-á. Ele é a porta. O teu acesso à salvação, à vida eterna, só por Jesus. Por isso que quando a gente diz com clareza, quem quer receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a pessoa tem que responder se quer ou não. Porque dessa resposta depende a sua salvação. Por isso agora, eu vou fazer esta pergunta para você. Tomara que o Papa se arrependa. Por isso que o nosso país, o país que mais tem rio e água no mundo, está sofrendo agora apagão, blackout, racionamento de energia. Nenhum país no mundo tem mais água do que o Brasil. Nenhum país no mundo tem mais terra do que o Brasil. E o Nordeste está lá esturricando. O gado morrendo de sede, caindo morto no chão, apodrecendo a céu aberto. E o nordestino chorando pelo gado que está morrendo. Não tem uma grama verde para se alimentar. Não tem uma poça de água para beber. É por isso que o nosso país sofre tanto. É crise em cima de crise. Sai uma, começa outra. Quando pensa que o Brasil vai dar certo, as coisas engrossam, pioram outra vez. Porque o Brasil tem uma padroeira, graças ao Papa, graças à Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra de Deus não diz, bem-aventurada é a nação cuja Deus é uma senhora. A palavra não diz isso. Mas a palavra diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós sabemos que o Senhor é Jesus Cristo. Não existe outro nome. Você agora, sabendo disso, o que você quer fazer com a tua alma preciosa? Quer dar ela para o Papa? Quer deixar a tua alma no inferno? Ou você quer receber Jesus Cristo como único e, para repetir os cardeais católicos, e exclusivo Redentor? Se a Igreja Católica começar a pregar isso, eu vou aplaudir muito. Vai ser uma maravilha. Se a Igreja Católica fechar o santuário de Aparecida e mais esse monte de gruta milagrosa, na cidade de Belém do Pará tem uma gruta que as pessoas fazem romaria dentro daquela gruta. O que tem dentro dessa gruta? Tem as pegadas do menino Jesus, quando ele, José e Maria fugiam de Herodes que queria assassiná-la. O pessoal fica lá caindo de joelhos. Tem as pegadas do menino Jesus aqui dentro. A Igreja Católica alimenta a superstição, alimenta a idolatria, alimenta o erro. Porque quem está errado, tanto faz mais um. Quem está no erro, tanto faz mais um. Então eles deixam mesmo o povo apodrecer vivo. Mas olha aqui, Jesus sofreu as chagas, Jesus sofreu as feridas, Ele padeceu por nós, e Ele morreu ali na cruz do Calvário, sem nenhum pecado, e foi sepultado. E ficou sepultado 3 dias, de sexta-feira até domingo. Mas no domingo aconteceu um grande terremoto, e um anjo desceu do céu e tocou na pedra que estava na entrada da caverna, e aquela pedra se moveu sozinha, e os soldados romanos viram quando Jesus Cristo, Filho de Deus, o que tinha morrido na cruz do Calvário, saiu dali de dentro, ressuscitado e vivo pelo poder de Deus, e está vivo até hoje. Ele diz, eu sou aquele que fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Você quer receber Jesus como único Salvador? Quer fazer isso agora? Receber Jesus como único e suficiente Salvador? Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Eu vou ler para você para finalizar a mensagem. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 3, preste atenção, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer
que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Há um só Deus e um só Salvador, um só mediador. Você não vai chegar ao Pai por Maria, você não vai chegar em Jesus por Maria, nem por ninguém. Você só chega ao Pai através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a gente diz com clareza, quer receber Jesus como único e suficiente Salvador, é algo muito sério. Significa que você não vai querer Maomé, nem Buda, nem Kardec, nem qualquer outra religião, porque Deus só deu um Salvador. O único Deus só deu um Salvador. E você recebe se quiser. Mas no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você receber Jesus como teu único Salvador agora, como único e suficiente Salvador, como único e exclusivo Redentor, você vai receber agora o poder de se tornar filho de Deus. É um poder que vai descer sobre você. Você vai sentir esse poder transformando você em filho de Deus, em filha de Deus. É um poder que vai vir sobre a tua vida. Mas quem decide é você. É você que decide. Sabe por quê? Porque você não poderá mais tarde, no Hades ou no inferno, dizer: não tive chance, ninguém me falou nada. Até o Papa, que já sabia, foi lembrado. Até os cardeais católicos que já sabiam foram lembrados. Até os católicos estão sendo avisados. Só existe um único e exclusivo Redentor. Vai para o inferno quem quiser. Mas pastor, eu recebo Jesus como Salvador, mas eu continuo fazendo a reza para Maria porque eu gosto muito dela. Pastor, eu continuo fazendo a minha oração para Santo Expedito porque eu tenho muita fé nele. Pastor, eu recebo Jesus como Salvador, mas eu vou continuar fazendo as minhas rezas para Santo Antônio. Eu vou continuar fazendo as minhas promessas para São Judas Tadeu. Pastor, eu recebo Jesus como meu único Salvador, mas eu vou continuar fazendo as minhas promessas para Aparecida. A Igreja Católica está dizendo pela boca dos cardeais, pelo relatório que foi dado ao Papa no consistório: Jesus Cristo é o único e exclusivo Redentor. E se você pensa que ele vai dividir a glória dele com imagens de barro, se você pensa que ele, Deus, vai dividir a glória e a adoração que só cabe a ele com imagens de escultura, você vai parar no Hades, você vai parar no inferno. Porque o nosso Deus é Deus ciumento. O nosso Deus, ele é o único e exclusivo Salvador. Ele quer exclusividade na adoração. Você está entendendo isso? Ele quer exclusividade na oração. Quando os cardeais disseram: Papa, vamos pregar que Jesus é o único e exclusivo Redentor, quer dizer que só a ele as orações devem ser dirigidas. Só o Pai em nome de Jesus. Só. Você não pode mais dividir a tua adoração com ninguém. E se você continuar nesse erro, a sua alma vai pagar caro. Principalmente porque agora você já conhece toda a verdade. Está vendo? Pedro foi orar ali no templo, e por causa do milagre do coxo, ele foi obrigado a pregar e ganhou 5.000 almas para Jesus. Ele não queria pregar, só queria orar, mas ganhou 5.000 almas para Jesus. Nós viemos aqui só para inaugurar essa igreja, mas vamos ganhar muitas almas para Jesus também. Mesmo que eu não quisesse pregar, o jornal Estado de São Paulo vem e publica: somente uma boa catequese que pregue Jesus Cristo com clareza, proclamando que ele é o único e exclusivo Redentor, será capaz de conseguir a adesão de maior número de pessoas, especialmente na América Latina. Mesmo que eu não quisesse pregar, está aqui. Agora eu só vou te fazer o convite para você ser salvo. Porque o Estadão,
Podia ter publicado aqui em cima: cardeais declaram que Jesus Cristo é o único e exclusivo Redentor. Mas eles não publicaram isso no título, publicaram só no texto lá dentro. Mas eu estou publicando para você com clareza, dizendo com clareza, como homem de Deus. O Jornal Estado de São Paulo podia escrever uma notinha aqui no rodapé: quem quiser receber Jesus Cristo como único e exclusivo Redentor, procure uma igreja evangélica. Mas eles não fizeram convite nenhum, nem apelo nenhum. Sabe por quê? Porque não é trabalho deles. Mas a verdade está aí. Agora o nosso trabalho é ganhar você para Jesus. Nosso trabalho é convidar você para entregar a vida para Jesus. Porque Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele mandou a gente fazer isso, e eu estou fazendo agora. Um dia, apesar de eu ter sido criado e nascido num berço cristão, eu, na adolescência, não queria saber de igreja, nem de Jesus, nem de nada disso. Um dia eu ouvi a pregação, e quando foi feito o convite, eu levantei a mão e entreguei minha vida para Jesus. Sou filho de pastor, neto de pastor. Mas para eu ser salvo, eu tive que receber Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu tive que entregar minha vida para Ele. Eu não poderia dizer: ah, meu avô era pastor, meu pai é pastor. Eu estou garantido, meu pai vai rezar por mim, meu avô, lá no paraíso, meu avô deve estar intercedendo por mim, deixa para lá. Não. Muitos católicos pensam assim. Isso não salva, sabe por quê? Porque você tem que ter um encontro particular com Jesus Cristo. E isso tem que ser feito publicamente, diante das pessoas. Porque Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, me confessar como único e exclusivo Salvador, quem me confessar diante dos homens, confessar como único e suficiente Salvador, quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você tem que dizer: eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você tem que levantar a tua mão e dizer: eu quero. Por isso que eu vou te ajudar agora. Vou te ajudar a escapar do inferno. Vou te ajudar a ser salvo. Esse é o nosso trabalho. Por isso que essa igreja está sendo aberta. É por isso que nós estamos pregando, para você ser salvo. Então aí onde você está, preste atenção. Se você ouviu esta mensagem, esta pregação, está querendo fazer a vontade do Pai, que quer que todos os homens e mulheres se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E se hoje você chegou ao conhecimento da verdade, e se você hoje está crendo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, se você agora quer ser salvo, quer ser salva, se você agora quer receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e ter o seu nome escrito no livro da vida hoje mesmo, então você vai levantar a sua mão agora. Quantos querem receber Jesus como único e suficiente Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem, ergue a mão direita bem alto. Eu quero escapar das chamas do inferno. Eu quero escapar da condenação. Eu quero receber Jesus como único e suficiente Salvador. Muito bem. Todos que ergueram as mãos, dá um jeito de chegar aqui na frente. Eu sei que está super lotado, difícil de andar, mas pede licença para vir até aqui. Vem para cá. Porque Jesus falou: quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Vem aqui.
E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está conseguindo chegar. Glória a Deus. Olha as vidas chegando, vamos aplaudir mais. Isso, vamos aplaudir, vem pra frente. Dá um jeito de caminhar, dá um jeito de vir até aqui, dá um jeito de chegar aqui. Olha mais vidas chegando. Você está escapando das garras do diabo. Você está escapando do inferno, vem aqui pra frente. Oh glória! Olha quanta gente chegando, vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais, isso, venha, 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 venha aqui pra frente. Vamos aplaudir mais, igreja, vem, vem pra cá, dá um jeito. Vai entrando, vai chegando, abre caminho. Ajuda as pessoas a chegarem. Quanta gente, vamos aplaudir mais. É isso que a Igreja Católica Apostólica Romana não se conforma. Não dá mais para o Brasil ser mantido na escravidão. O Brasil está sendo liberto pelo sangue de Jesus. Vem para cá. Aleluia. Venha para cá. Você que está desviado, desviada, deixa eu falar isso para você. Você que conhece a verdade, mas acabou voltando para o mundo por vontade própria, ou te expulsaram de alguma igreja, não sei, também não importa. Mas se você hoje está aqui, ouviu a pregação da palavra, sabe que Jesus é o único Salvador, e você está desviado, desviada, e não quer continuar desviado, desviada, porque sabe, sente, o Espírito Santo tem falado no teu coração que Jesus está voltando. Você tem ouvido isso? Então não continue desviado nem desviada. Sai do teu lugar e vem aqui para frente em nome de Jesus. Venham para cá, não fica com vergonha não. Você que está sem igreja, você que está desviado, desviada, dá um jeito de vir aqui na frente. Você vai se reconciliar, isso. Você vai se consertar com Deus. O teu nome que estava apagado hoje vai ser reescrito no livro da vida. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pelos desviados que estão voltando. Oh, que bênção! Que bênção! Vem pra cá, isso, vem! Dá pra vir, venha, tem lugar pra você, vem pra cá! Está vindo muita gente, mas o Espírito Santo está me dizendo o seguinte, que tem pessoas no auditório da igreja que ficou com muita vontade de vir aqui na frente, mas o diabo assoprou no teu ouvido. Não precisa ir lá na frente não, você pode receber Jesus aqui atrás mesmo. Tem desviado dentro da igreja, no auditório da igreja, que ficou com vontade de vir aqui na frente, mas o diabo falou, não vai não, não precisa, você volta para Jesus aqui mesmo, fica aqui. Só que o Espírito Santo está dizendo, saia do teu lugar e vem aqui para frente, porque eu estou te chamando. Oh glória, isso, venha. Isso, venha. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Venha. Glória a Deus. Estou feliz por vocês. Estou feliz mesmo por vocês. Estou vendo muitos com lágrimas nos olhos. Que bom, não é? Sabe de uma coisa? Jesus te ama. O Pai não quer que você pereça. Ele quer que você seja salvo, porque Ele te ama, te ama, te ama. Oh glória! Teu nome hoje vai brilhar lá na glória.
Quando nós terminarmos esta oração, você já vai estar vestido de vestes brancas. Os teus pecados já estarão perdoados. Você vai sair daqui hoje salvo, salva, lavado e remido no sangue de Jesus. Vamos dobrar o nosso joelho aqui na frente. Dobre o teu joelho, você que está voltando para Jesus, você que está se reconciliando com Jesus, você que está recebendo Jesus como único Salvador. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não sinta vergonha, não. Agora você pode falar isso até com aquele orgulho santo, porque Deus agora é o teu Pai. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e conheci a verdade. É por isso que agora eu venho aqui na frente e de joelhos dobrados eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Meu Pai querido, perdoa agora os meus pecados e me purifica pelo sangue de Jesus, o meu único e exclusivo Redentor, o meu único e suficiente Salvador. Pai querido, registra o meu nome no livro da vida. Coloca agora um anel no meu dedo, uma sandália nos meus pés e uma veste nova para que eu me vista. Meu Pai querido, dá uma festa no céu por minha causa, porque hoje eu me conserto com o Senhor. Hoje eu me entrego inteiramente no teu altar e eu te agradeço por este único e suficiente e poderoso Salvador. Eu te agradeço, meu Deus, pela mensagem que o Senhor me enviou e pela minha vida, pela minha alma, que pela fé no nome de Jesus, o maior nome que existe no céu e na terra, o único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Eu te agradeço por este grande e belo Salvador. Pai querido, vem agora com teu Espírito Santo e faça morada no meu coração e fica comigo todos os dias desta minha vida. Me guarda, Senhor, até o dia da minha partida, ou até o dia da volta gloriosa do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Redentor, Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.